Olá, mais uma vez, bem-vindo ao nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. Hoje nós teremos uma aula bastante importante. Como nós chegamos à conclusão em relação à devolução dos dízimos e ofertas como praticados pela Igreja Adventista. É sobre isso que o pastor Flávio Henrique vai nos ensinar agora. Preste bastante atenção. Aprenda, o conteúdo é muito importante. Olá, querido amigo, é um privilégio estar contigo em mais uma aula do nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. A aula de hoje aborda o tema do desenvolvimento do sistema de dízimo e ofertas na nossa igreja. A história, como se desenvolveu esse sistema de dízimos e ofertas dentro da nossa igreja adventista no sétimo dia. Para isso, nós vamos voltar bastante no tempo. E uma coisa que tem que ser bem enfatizada logo no início nós precisamos nos lembrar de que a revelação é progressiva e com o passar do tempo, o nosso sistema de fidelidade e mordomia cristã teve seu aprimoramento. Você vai ver isso no decorrer dessa aula. Em primeiro lugar, vamos ver o primeiro plano de benevolência sistemática estabelecido pela nossa igreja no ano de 1859. O plano funcionava da seguinte forma: era um plano, você pode acompanhar juntamente comigo, era um plano sistemático que consistia em dar não somente com base em um percentual de renda, mas também de dar ofertas voluntárias. E foi delimitada uma faixa etária dos membros que seriam os doadores. Essa faixa etária seria de pessoas entre 18 e 60 anos de idade. E foi definido um valor semanal para homens e para mulheres. Os homens dariam uma doação de 5 centavos a 25 centavos de dólar por semana. As mulheres, de 2 centavos a 10 centavos de dólar por semana. E se você tivesse uma propriedade, a cada 100 dólares de propriedade que você tivesse, de bens que você tivesse, a cada semana você devolveria ali, doaria para esse plano de benevolência sistemática a quantia de 1 a 5 centavos por semana. Tá bem? É interessante notar de que ele tinha uma destinação. Desde o princípio, a igreja trabalhou com uma destinação para esse valor arrecadado da benevolência sistemática. Tiago White, ele sugere que cada igreja guarde pelo menos 5 dólares na tesouraria para ajudar os pregadores que ocasionalmente a visitam e trabalham entre elas. Então você vê um plano estabelecido desde o princípio que ajudaria o desenvolvimento da igreja na pregação do evangelho. Por que era usado esse nome benevolência sistemática? Embora a palavra dízimo ainda não fosse muito utilizada, ela fazia parte desse plano de benevolência sistemática. Não era algo à parte, era algo que estava dentro deste plano. A benevolência sistemática ela é muito mais ampla que o dízimo, ela incorpora o dízimo, mas é mais ampla que o dízimo. Em terceiro lugar, a origem do nome se dá no âmbito do cumprimento da ordem evangélica no Novo Testamento. Isso é muito importante ser notado. A igreja, no princípio, ela estava muito focada na pregação do evangelho e no cumprimento da ordem de Jesus para fazer discípulos em todas as nações. Então, eles tinham um objetivo a pregação do evangelho. Então, todo o recurso arrecadado, ele tinha esse foco de ser usado na pregação do evangelho. Então eles olham essa ordem evangélica no Novo Testamento e querem praticar em todos os aspectos da vida cristã. Por último, o recurso arrecadado era para uso exclusivo da pregação do evangelho na manutenção da obra. Mas esse plano ele tinha alguns defeitos. O primeiro problema que a gente pode apresentar aqui é o ponto da luz progressiva. Nós temos uma revelação progressiva e nossos pioneiros eles buscavam encontrar um sistema financeiro que se harmonizasse com a ordem evangélica. E pouco a pouco eles foram adaptando, eles foram melhorando esse plano, eles precisavam melhorar esse plano para o atendimento do cumprimento da missão. Segunda questão, no tempo de Deus, Deus não dá toda a revelação de forma imediata. É aos poucos, o povo vai estudando a palavra, o povo vai aprimorando, formando as crenças fundamentais à luz da palavra para então depois vir uma confirmação com o espírito de profecia. Isso é importante ressaltar, todas as crenças fundamentais da nossa igreja, elas não são estabelecidas pelo dom de profecia,
mas é o povo estudando a palavra em oração, buscando conhecimento da palavra de Deus, e aí futuramente Deus dá a confirmação através do dom de profecia, depois de a igreja entrar em um consenso que aquilo ali deve ser vivido. Terceiro ponto que deve ser apresentado sobre isso é que eles precisavam definir melhor o uso desses recursos. E pouco a pouco eles vão desenvolvendo como eles vão usar a aplicação desse recurso da benevolência sistemática, tanto na base para determinar a obrigação dos crentes, como no uso exato que deveria ser dado a essa fonte de renda do evangelho. E o quarto desenvolvimento que precisava acontecer era que ele não estava sendo eficaz. Aquele plano elaborado lá no início da igreja, ele já não funcionava muito bem. E na Assembleia Especial da Associação Geral de 1876, o irmão Conwright, ele apresentou dados que estavam mostrando que a arrecadação da igreja estava abaixo do esperado no plano bíblico sobre a benevolência sistemática. Os irmãos não estavam sendo fiéis em conformidade com aquilo que a palavra de Deus estava dizendo sobre esse determinado assunto. Então, algumas medidas precisavam ser tomadas. E aí nós temos nessa Assembleia uma proposta que foi aceita por unanimidade. Eles dizem assim, que cremos ser o dever de todos os nossos irmãos e irmãs, quer estejam ligados à igreja, quer vivam sós, em condições comuns, dedicar 1/10 de toda a sua renda de qualquer fonte à causa de Deus. Que o presidente da Associação Geral, designe uma comissão de 3 pessoas, sendo ele mesmo um dos componentes desta comissão, para preparar um panfleto sobre o assunto da benevolência sistemática. O que nós vemos aqui? Até então, o plano da benevolência sistemática consistia em as pessoas, a igreja calculando uma média em cima daquilo que as pessoas ganhavam ou do rendimento das propriedades das pessoas na época, dizendo que essa era a quantia que pelo menos cada pessoa tinha que contribuir. Só que nesta Assembleia chegam-se à conclusão de que todas as pessoas, não importa a condição da pessoa, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem muitos bens ou não, todas as pessoas elas são mordomos de Deus e elas devem também contribuir na causa de Deus com a sua renda. E ali eles compreendem que o dízimo é um percentual de acordo com a renda total da pessoa. A renda real da pessoa, ali ela calcula-se os 10% e ali ela contribui com a obra da pregação do evangelho, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Então eles convocam essa comissão, uma comissão de 3 pessoas que agora se dedicam a estudar e se aprofundar nesse conhecimento para poder melhor orientar a igreja. E nos anos seguintes eles entregam uma resposta. Cerca de 1 ano e meio a 2 anos depois, eles já entregam esse panfleto com uma resposta para a igreja e nós vemos o desenvolvimento no decorrer dos anos. Esse panfleto preparado por eles em 1878, ele trazia algumas coisas. Primeiro, o título do panfleto, Benevolência Sistemática ou Plano Bíblico de Sustentar o Ministério. E aí mostra a ênfase. A ênfase continua sendo: os recursos devem ser aplicados na missão. O dízimo é o total de 10% da renda real. É o que foi acordado na Assembleia da Associação Geral de 1876. O dízimo ele deve ser entregue no primeiro domingo de cada trimestre do ano. Então, completou um trimestre no primeiro domingo de janeiro. Primeiro domingo de janeiro era entregue o dízimo ali na igreja. No primeiro domingo de abril, novamente no primeiro domingo de julho e no primeiro domingo de outubro. De uma forma que todos ali pudessem ser contemplados como doadores naquela data específica. As instituições da igreja também deveriam dizimar, e isso é uma consideração importante desta comissão. Eles chegam à conclusão de que a igreja, através de suas instituições, ela também tem, em alguns momentos, lucro. As instituições de saúde, as instituições de ensino, na época não estavam muito bem estabelecidas ainda, mas elas também, tendo lucro, elas deveriam dizimar o valor deste lucro obtido pela instituição. E por último, é informado no panfleto que esta é a forma de reverter a situação da tesouraria que até aquele momento estava vazia e em dívida. Nós tínhamos uma igreja já organizada, já estabelecida, em pleno funcionamento, mas com situação financeira delicada. E a partir deste momento é um plano que a igreja elabora para reverter essa situação
e representar melhor o nome de Deus na terra, com mais recursos e sem estar em situação de dívida. E quanto aos usos dos recursos no decorrer do tempo? Em 1864, Tiago White, ele defendia que a arrecadação era para manter a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Porém, naquele momento, ele reconhecia algumas exceções a essa regra. Ele dizia assim: as igrejas que têm de construir casas de culto, cobrir as despesas de iluminação, combustível e não conseguem corresponder aos números de nossa ilustração da benevolência sistemática, em adição a isso poderão, à sua reunião anual, apropriar-se por voto de uma porcentagem de todos os seus fundos da benevolência sistemática para tais finalidades que acharem corretas. Supomos, porém, que os casos em que semelhante procedimento se torne necessário sejam muitos raros. Então, até aquele momento, né, antes desse panfleto, antes dessa Assembleia de 1876, há essa ênfase de que, bom, todos os recursos são para a proclamação da mensagem do terceiro anjo, mas não tem uma distribuição aprimorada. Tá bem? Então, até esse momento, com algumas exceções, olha bem o que Tiago White menciona, algumas exceções, tá bem? E no final aqui do texto dele, supomos que esses casos em que semelhante procedimento se torne necessário sejam muito raros. Então, em pouquíssimas exceções, de acordo com a necessidade, a igreja tomava um voto e usava esse recurso para outras finalidades, para despesas, para construções. Mas com as considerações do panfleto produzido em 1878, a aplicação dos recursos da igreja passaram a ser tema agora central da discussão. Até então a igreja estava com a tesouraria vazia em dívida, só que agora começa a entrar mais recursos na igreja e o tema do uso agora dos recursos entra novamente à discussão. Em 1879, Ellen White escreve A Santidade dos Votos. E neste texto que ela escreve, neste artigo que ela escreve, ela enfatiza a entrega sistemática e dentro da proporção certa e coloca que é dever de todo o povo ajudar na obra da pregação do evangelho. E aí ela menciona alguns textos que eu convido você a ler juntamente comigo. O primeiro, ela diz assim, dentro desse artigo: devem-se construir igrejas, estabelecer escolas e aparelhar as casas editoras com os meios necessários à realização de uma grande obra na publicação da verdade a ser propagada por todas as partes do mundo. Estas instituições são ordenadas por Deus e devem ser mantidas com dízimos, mas também, ela termina dizendo, com ofertas liberais. Então já começa a ter uma divisão melhor já no pensamento do uso dos recursos. Mais à frente ela diz: se todos os ricos e pobres trouxessem seus dízimos à casa do tesouro, haveria suficiente provisão de recursos para livrar a causa de dificuldades financeiras e nobremente levar avante a obra missionária em seus vários departamentos. Deus requer que aqueles que creem na verdade lhe entreguem o que é seu. Mais uma vez enfatizando, é dever de todo crente contribuir na obra do Senhor, não só com o tempo, não só com seus talentos, mas também com seus recursos, de forma sistemática e de forma proporcional às suas rendas. E esses recursos serem empregados na pregação do Evangelho. Em 1880, novamente a Assembleia da Associação Geral se reúne e tomam algumas resoluções. Muito importante nesse assunto do uso do recurso. Eles tomam o seguinte voto: é resolvido que nenhuma igreja deve dedicar parte do dízimo para a construção ou reparo do seu templo sem o livre consentimento da comissão da associação estadual. E agora eles já começam a definir melhor o dízimo para emprego dos obreiros e munir eles para a pregação do evangelho e o uso das ofertas para essas despesas da igreja e da construção de seus templos também, seus reparos. É enfatizado pela comissão que o recurso do dízimo é para os obreiros que se dedicam em espalhar a palavra em tempo integral. Então, esses obreiros eles devem ter recurso para poder tranquilamente trabalhar. Ele até descreve que esses obreiros eles devem ter o que se alimentar, aonde morar, devem ter o que vestir eles e sua família, para eles poderem estar livres para a pregação do evangelho de forma integral. E o presidente da Associação Geral nesse período, o pastor George Butler, ele diz o seguinte: o dízimo de modo algum é benevolência. Ele não nos pertence para ser dado por nós, mas é do Senhor durante todo este tempo. Você percebe que mais de 20 anos depois,
A igreja então chega a essa conclusão desse entendimento de que o dízimo não é algo que eu estou contribuindo, mas é algo que pertence ao Senhor. É Deus que contribuiu com o meu sustento. E ele pede aquela parte, aqueles 10%, para ser empregado para representar o nome dele aqui na terra e ser usado na pregação do evangelho. Mas isso pertence a ele, não pertence a mim. Então não sou eu que estou dando. Isso já pertence ao Senhor. Estou devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Tudo bem? Ellen White, 1897, sobre o uso dos dízimos das ofertas, ela diz o seguinte: se eles, os obreiros, eles dedicam seu tempo, pensamento e trabalho ao serviço do mestre, devem receber salário suficiente para prover alimento e vestuário à sua família. A luz que o Senhor me tem concedido sobre este assunto é que os recursos na tesouraria para o sustento dos ministros nos diversos setores da igreja não devem ser usados para qualquer outra finalidade. Convém que em toda localidade na qual existe uma igreja seja criado um fundo separado com a finalidade de pagar as despesas de que cada membro da igreja deve participar de acordo com a sua capacidade. Um pouquinho mais na frente ela diz: se houver um excedente de recursos na tesouraria, há muitos lugares que ele poderá ser usado estritamente de maneira designada. Aqui nós percebemos vários pontos interessantes. Primeiro, a ênfase, o recurso do dízimo ele é sagrado, mais uma vez enfatizado, confirmado pelo Espírito de profecia, e agora esse entendimento da igreja de que o recurso, o dízimo, ele é usado para os obreiros, os ministros nos diversos setores da igreja. Segundo ponto, o recurso que a igreja tem a necessidade para pagar suas despesas, para custear suas construções, suas campanhas locais, isso daqui cada membro da igreja deve participar de acordo com a sua capacidade. Então não é algo tirado do recurso do dízimo, mas a igreja, juntamente com seus membros, eles ofertam e usam esses recursos na manutenção da obra de forma local. Outro detalhe neste assunto: se sobrar recursos, tem excedente na tesouraria, é a visão de que nós não somos uma igreja isolada, uma ilha como igreja. Nós somos uma igreja toda ao redor do mundo. Toda igreja adventista unificada e todos ajudam o outro. Sobrou recurso, vamos enviar para um lugar que tem necessidade, que está precisando avançar na pregação do evangelho. A Associação Geral, então, ela toma um voto muito interessante depois desses entendimentos sobre o recurso do dízimo para a construção de igrejas. Uma irmã, a irmã Gillette, lá de Graceville, ela em Tennessee, ela manda uma carta pedindo para a divisão para que a igreja possa reter o recurso do dízimo num período de 1 ano para poder construir o templo. E aí essa carta é lida na Assembleia, na comissão da Associação Geral, pedindo essa permissão, só que foi proposto e votado que o consenso desta comissão é que de modo algum apoiemos a retenção de dízimos para tais finalidades. Segundo, que prometemos para os irmãos em Graceville um donativo para ajudar na construção de uma casa de culto. Então, a Associação Geral agora ela chega nesse consenso e repassa às igrejas: olha, nós não apoiamos a retenção de dízimo. Precisa de auxílio para a construção? Vocês não têm todo esse recurso? Nós vamos nos juntar, nós vamos enviar recursos para que vocês possam ter um local apropriado de adoração. As ofertas da escola sabatina é um outro assunto muito importante dentro do entendimento da igreja sobre o sistema de dízimo e oferta. Desde a primeira arrecadação de oferta da escola sabatina em 1878, a primeira arrecadação ela era usada para custear as despesas locais, com foco na pregação do evangelho local. Mas a partir de 1885, veio os primeiros donativos da escola sabatina para as missões, como nós temos hoje. Então, vamos investir em lugares que ainda não têm presença adventista forte, que precisa de recursos para a pregação do evangelho. Já em 1889 e 1890 foi bem marcante que as ofertas da escola sabatina foram recolhidas para construir um barco missionário, o barco missionário Pitcairn, que contribuiu com a pregação do evangelho e a expansão da nossa igreja. E em 1904, a maior parte das ofertas da escola sabatina já não ficavam ali nos Estados Unidos, mas eram enviadas para as missões estrangeiras, entre elas a nossa própria
futuramente divisão sul-americana. Então as ofertas sempre também tinham esse cunho, não vamos reter aqui apenas, mas vamos contribuir com a pregação do evangelho ao redor do mundo. Mas na frente, um outro problema que ocasionou-se era o uso do dízimo na manutenção das escolas também. E isso daqui era uma preocupação das pessoas, porque os obreiros em tempo integral, que pregavam o evangelho em tempo integral, eles recebem dos recursos dos dízimos. Só que até aquele tempo tinha o pensamento de que o uso do dízimo, então vamos usar para custear as despesas dos nossos estudantes nas escolas. Mas aí Ellen White ela escreve dizendo que não vê sabedoria no ato da escola depender do segundo dízimo, do sistema de dízimo, das ofertas, para cobrir tão grande parte de suas despesas. E ela diz assim: receio que se os irmãos confiarem tanto nisso, futuramente vão surgir dificuldades. Deveis trabalhar pacientemente para desenvolver as indústrias mediante as quais os estudantes consigam em parte fazer frente às despesas escolares. Que cada família procure pagar as despesas dos estudantes que envie para a escola. Então aqui a igreja chega a essa seguinte conclusão: o dízimo vai ser usado para nós termos mais obreiros. Nós precisamos formar alunos, formar estudantes nas nossas escolas? Precisamos ter, mas nós vamos criar meios. Então, formas de estudante. Se a família não tiver condição de ajudar, nós vamos criar formas que o estudante possa trabalhar para custear suas despesas, ali no período letivo, ou então também como um comportor, e assim ele pode estar estudando e a igreja não vai ter dificuldades financeiras também para manter as suas escolas. Assim nós chegamos à conclusão de que devemos ter em mente de que a ideia central de muitas declarações de Ellen White sobre o uso do dízimo, sobre o desvio de seus recursos, é de que sempre haja suficiente no tesouro para remunerar adequadamente os ministros e manter a vigorosa obra evangelística por todo o mundo. Irmãos, isso daqui é muito importante. O pensamento da igreja com o uso dos recursos sempre foi a pregação do evangelho, sempre foi ter mais obreiros, sempre foi ter mais igrejas onde não tem, sempre foi espalhar as boas novas de salvação em lugares desafiadores. Nós usamos o nosso tempo, usamos os nossos dons, os nossos talentos, pregamos a nossa mensagem, mas nós também precisamos do recurso. E o recurso da nossa igreja, ele deve ser sempre bem pregado com foco especial, pregação do evangelho. Sempre foi assim, desde o início, desde o primeiro plano de benevolência sistemática. E vai ser assim até a vinda de Cristo Jesus. Que você, ao meditar na história da igreja no desenvolvimento doutrinário e ao refletir e levar essa mensagem à sua igreja, lembre-se sempre, nós somos chamados para a salvação de vidas. Isso é o nosso trabalho cristão, isso é dever de mordomos do Senhor. Que Deus abençoe você e o guarde sempre.